Mateus capítulo 8, versos 23 a 27. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, no mesmo Evangelho de Mateus, que nós estamos estudando há alguns meses, um pouco adiante da passagem que nos encontramos, no capítulo 16, a partir do versículo 13, nós encontramos um diálogo muito conhecido e muito interessante, muito importante, em que, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, ele se dirige aos seus discípulos e faz aos discípulos uma pergunta muito importante. Ele pergunta: quem dizem os homens, ou quem diz o povo, ser o Filho do Homem? E então eles responderam dizendo: uns dizem que tu és João Batista, como se fosse uma reencarnação de João Batista, alguma coisa assim. Outros dizem que tu és Elias. Outros ainda entendem que tu és um dos profetas. E Jesus então continua e pergunta aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E diz o texto então que Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. E então Jesus se dirigiu a Pedro e afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E logo a seguir, no versículo 18, nós encontramos a expressão aonde ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, o que muitos entendem que é sobre esta declaração genuína, verdadeira de Pedro, revelada não por homens, não por compreensão ou discernimento ou entendimento próprio, mas pelo Espírito Santo de Deus, pela graça de Deus, de forma extraordinária, é que a igreja de Cristo é edificada e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E nessa passagem, então, meus irmãos, nós encontramos a grande questão espiritual, a grande pergunta espiritual que precisa ser respondida: quem é Jesus? E a passagem que nós lemos e que, com a graça de Deus, queremos considerar hoje à noite, aborda exatamente essa questão. Aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus pregar e vendo Jesus realizar milagres, como aqueles que nós já tivemos a oportunidade de considerar e que Mateus registra aqui no capítulo 8 do seu Evangelho, certamente estavam se fazendo essa pergunta: quem era aquele filho de carpinteiro, aquele homem que pregava com tamanha autoridade, mesmo sem ser um escriba ou um fariseu, sem ser treinado para isso, e que realizava aqueles portentos, aqueles sinais, aqueles milagres, como a cura de um leproso, a cura de um paralítico, a cura da sogra de Pedro e aquelas muitas outras curas que ele realizou, expulsando inclusive demônios das pessoas que lhe eram trazidas.
Ele seria apenas um precursor do Messias? Seria apenas um dos profetas, mais um profeta que Deus estaria levantando para alertar e admoestar e ensinar e exortar o seu povo? Ou seria um grande homem, como muitos pensam que Jesus foi, apenas um exemplo de conduta íntegra, reta e moral que deve ser seguido e imitado? Meus irmãos, essa era uma questão, com certeza, que pairava na mente daquelas pessoas, aqueles discípulos de Jesus, tanto os discípulos mais de perto, mais genuínos, que estavam ali seguindo, como aqueles que compunham aquela grande multidão interessada nos milagres, interessada no ensino, estavam ali acompanhando e seguindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a passagem que temos diante de nós, podemos dizer, sem medo de errar, que tem como principal objetivo, grande objetivo, responder essa pergunta. E responder essa pergunta, não como os outros diziam, João Batista, Elias ou algum dos profetas, mas como Pedro, pela graça de Deus e iluminação do Espírito Santo de Deus, compreendeu, era o Filho do Deus vivo. O contexto em que o nosso texto se encontra é bem conhecido nosso, é uma das grandes vantagens de expormos sequencialmente as Escrituras. Nós já conhecemos as passagens anteriores, porque as temos estudado nos domingos anteriores, e os irmãos sabem que logo após o Sermão do Monte, Mateus registra várias curas que Jesus realizou. Como que agrupando essas curas, selecionadas dentre as muitas centenas de curas que foram realizadas pelo Senhor Jesus Cristo, para destacar uma ou outra verdade, um ou outro ponto que Mateus gostaria de ressaltar para os seus leitores. E depois de registrar 3 curas, a cura de um leproso, a cura de um centurião, de um servo de um centurião paralítico, e a cura da sogra de Pedro, bem como sumariar várias curas que o Senhor Jesus Cristo havia realizado nos versículos 16 e 17, e chamar a atenção para o fato de que tudo isso indicava e demonstrava que o Senhor Jesus Cristo cumpria assim a profecia de Isaías, onde lemos que ele tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Aproximaram-se dele várias pessoas e tivemos a oportunidade de considerar no domingo passado os custos do discipulado cristão, os custos de seguir a Cristo, porque seguir a Cristo tem custos sim. Aqueles que se dispõem a seguir ao Senhor Jesus Cristo devem estar dispostos a abrir mão de tudo o que têm. E mais ainda, devem estar dispostos a, se necessário for, abrir mão das relações humanas que nos são mais chegadas e que nos são mais queridas. Foi por isso que quando aquele discípulo disse ao Senhor Jesus Cristo: permite-me ir primeiro sepultar meu pai, replicou-lhe dizendo: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Há, para mim, evidentemente, irmãos, uma clara relação aqui entre a passagem que nós estivemos considerando juntos no domingo passado e essa passagem seguinte que nós acabamos de ler. Na realidade, podemos entender que essa passagem, onde Mateus relata essa travessia ali do Mar da Galileia para o outro lado e a tempestade que aconteceu durante a travessia, é, digamos assim, uma ilustração para aquilo que Jesus havia chamado a atenção
daqueles dois discípulos que queriam segui-lo, o escriba e um outro discípulo. Ou seja, os custos do discipulado. Seguir a Cristo tem custos, sim. Aqueles que estão dispostos a seguir a Cristo devem estar dispostos, inclusive, a passar por provações, por privações, por tribulações, por tempestades como essas que os discípulos de Jesus passaram por decidirem de fato acompanhá-lo no barco e atravessarem ali o mar da Galileia. Então nós podemos entender a passagem que lemos e que temos diante de nós como sendo uma ilustração dos custos do discipulado. Muitos ali que estavam seguindo de longe a Jesus, e muito provavelmente os dois interlocutores de Jesus, acerca dos quais nós estudamos no domingo anterior, eles não seguiram Jesus, eles não acompanharam Jesus até o outro lado, e portanto não experimentaram a tribulação e não estavam sujeitos à tempestade que aqueles que determinaram seguir Jesus de perto, entrar com ele no barco, tiveram que experimentar e tiveram que sofrer. O milagre aqui registrado, e que tem esse propósito de revelar exatamente a natureza daquela pessoa, daquele homem que estava ali ensinando e realizando aqueles portentos, Jesus de Nazaré, meus irmãos, ocorre durante essa travessia. Aquele diálogo que nós consideramos aqui no domingo passado, nós sabemos, se travou exatamente, imediatamente antes dessa travessia. No verso 18 nós lemos: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. E foi exatamente antes de passar para outra margem, que aconteceu aqueles diálogos onde Jesus chama atenção para o custo do discipulado que nós estivemos aqui considerando no domingo passado. Mas aí então, depois daquele diálogo, Jesus então determina que passassem de fato para o outro lado. Os seus discípulos mais próximos estavam com ele num barco, não devemos imaginar um barco grande, não, nem mesmo como um barco desses que temos aqui na Amazônia, mas apenas um barco daquele de pesca, aberto ali, que cabia algumas pessoas. E lemos também que, lá no Evangelho de Marcos, que outros barcos acompanharam ali, outros discípulos acompanharam, seguindo em outros barcos para o outro lado do mar da Galileia. Alguns podem estranhar como é que uma tempestade tão grande acontecia num lago que não era tão grande assim. Afinal de contas, o lago da Galileia tinha aproximadamente uns 20 quilômetros por uns 12 quilômetros. Mas o que explica essas tempestades terríveis que aconteciam ali, muito perigosas, era exatamente a situação geográfica em que aquele lago se encontrava. Era um lago que ficava talvez aproximadamente uns 200 metros abaixo do nível do mar, cercado ali de montanhas, algumas montanhas muito altas, e conhecidos geógrafos da Terra Santa sempre mencionam o fato de que se tratava de fato de uma situação muito perigosa, porque ventos muito fortes eram como que canalizados ali, vinham de maneira súbita, e então não era infrequente haver acidentes terríveis mesmo, e muitas vezes as pessoas até naufragarem ali no mar da Galileia. Então, essas são, meus irmãos, as circunstâncias em que acontece o evento aqui narrado por Mateus nos versículos que nós estamos considerando. Então, eu chamo a atenção dos irmãos para considerarmos essa passagem sob o tema "Quem é este?", que nós lemos aqui no final dessa narrativa, no versículo 27, quando os discípulos, maravilhados, vendo o milagre que Jesus havia realizado, perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então vamos considerar com mais atenção essa porção preciosa da palavra de Deus, com essa pergunta na nossa mente, porque é exatamente aquilo que Mateus quer nos ensinar aqui. Quem é este? E as implicações do fato de que Jesus é, de fato, o Filho de Deus, Deus bendito, que tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra, para a nossa vida, que somos discípulos de Jesus, cidadãos do reino dos céus. E na nossa consideração dessa porção da palavra de Deus,
Eu chamo a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para o perigo que sobreveio naquela travessia do Mar da Galileia para a outra margem, Jesus ali no barco, juntamente com os seus discípulos. Diz o texto que sobreveio, durante a travessia, rapidamente, uma grande tempestade, é assim que Mateus narra. E o termo aqui traduzido por tempestade traduz uma palavra grega que nós conhecemos porque há algumas palavras portuguesas que são quase que transliterações dela. A palavra grega aqui traduzida por tempestade é sismos, e daí vem um sismógrafo, ou seja, nós tivemos ali quase que como um terremoto, não que tenha sido de fato um terremoto. As narrativas bíblicas tratam dos eventos e as apresentam não na sua essência do evento geológico, alguma coisa assim, mas como ele se mostra nos seus sintomas, nas suas manifestações. Isto é, o mar estava tremendo, balançando, como se tivesse tido um terremoto e as águas muito fortes, as ondas muito altas, batendo no barco. E então, na realidade, está sendo descrito aqui aquilo que na passagem paralela de Marcos, no capítulo 4, é chamado de um grande temporal, e na passagem de Lucas, no capítulo 8, paralela também, de uma grande tempestade que sobreveio sobre o mar. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus ali no barco, com os seus discípulos, atravessando, tudo parecia bem, mas subitamente vieram aqueles ventos fortes, o mar se encapelou, as ondas cresceram. E se os irmãos forem ler continuar lendo o relato, verão que o barco era varrido pelas ondas. E se lerem em Marcos, no capítulo 4, no versículo 37, lerão que as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E se lerem a outra passagem paralela, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 23, verão que a situação era muito grave, porque, em vindo a tempestade de vento sobre o lago, estavam eles correndo, diz Lucas, o perigo de sossobrar, ou seja, o perigo de naufragar. Não era simplesmente uma tempestadezinha, algum vento que eles estavam experimentando ali. Era uma situação muito grave, muito séria, uma tempestade muito forte, a água já estava entrando no barco, o barco corria de fato o risco de naufragar, de virar e de afundar mesmo, e os discípulos, apesar de vários deles serem homens experimentados com o mar, porque eles eram, alguns deles pescadores, eles estavam ali extremamente preocupados com a situação que estava acontecendo. E em um contraste muito grande com a descrição dessa tempestade, Mateus, Marcos e Lucas registram que o Senhor Jesus Cristo dormia no barco. Outros evangelhos dizem que ele estava na popa, com a cabeça sobre um travesseiro. O barco sendo jogado de um lado para o outro pelas ondas, as ondas entrando já no barco, o barco quase para naufragar. E essa é a única passagem, até onde eu lembro, nos evangelhos, em que nós lemos que Jesus estava dormindo. Em meio de toda essa tempestade, em meio a toda essa confusão, o barco enchendo de água a ponto de naufragar, os discípulos apavorados, e a única passagem na Bíblia, pelo menos que eu recordo, em que nós lemos que Jesus estava simplesmente dormindo. E aí então, meus irmãos, os discípulos em pânico, apavorados, porque estavam vendo já o barco a ponto de naufragar, e eles iriam então temendo ali morrer, temendo perecerem, afogados no mar. Então fizeram aquilo que, a única coisa que eles poderiam fazer naquele momento, isto é, eles foram a Jesus, que estava dormindo, evidentemente cansado dos seus afazeres, dos seus labores. Aqui nós temos Deus, homem, as duas pessoas unidas de uma maneira que nós não podemos compreender. Por um lado, cansado dos seus labores e, por outro lado, descansado na certeza de que o Pai estava no controle de tudo e que aquela tempestade nada mais era do que como se o lago fosse apenas um pouco de água
na palma das mãos de Deus e que nada aconteceria fora da sua vontade soberana e que contribuísse para o bem daqueles que se encontravam ali com ele. E então, em pânico, os discípulos acordaram o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, salva-nos, pereceremos. Em Mateus lemos que eles disseram também: não te importa que pereçamos, como que sugerindo que o Senhor Jesus estivesse ali dormindo, desinteressado com o destino deles ou com o que, porventura, viesse a acontecer com eles. Evidentemente que Jesus poderia perfeitamente bem não ter sequer permitido que aquele vento desse origem àquela terrível tempestade, e ele poderia muito bem, antes de dormir, ordenar que tudo permanecesse em calma e eles pudessem fazer uma boa viagem, chegassem ao outro lado sem problema nenhum, com o mar tranquilo, sem que tivessem que enfrentar todos aqueles perigos. Mas Jesus sabia o que era melhor para os seus discípulos. Ele sabia muito bem que aquilo tudo iria contribuir para o bem deles, e mais ainda, seria uma oportunidade para ele responder melhor pelos seus atos aquela grande e importante pergunta: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A realidade é que desse perigo que os discípulos enfrentaram no mar, naquela tremenda e súbita tempestade que sobreveio sobre eles, mostra que Jesus estava ali dormindo, confiante, na certeza de que o Pai estava no controle de tudo, e enquanto que os seus discípulos, apesar de terem presenciado estupendas manifestações já do poder de Cristo, eles se encontravam naquele momento simplesmente apavorados. Eles tinham visto já Jesus, ouvido o ensino de Jesus, com uma autoridade inusitada. Eles tinham visto Jesus curar aquele leproso, eles tinham presenciado a cura daquele paralítico, servo do centurião romano, tinham presenciado a cura da sogra de Pedro, tinham estado cansados naquele final de tarde de presenciar todas aquelas curas, quando dezenas, talvez centenas de pessoas trouxeram seus enfermos com toda a sorte de enfermidade e pessoas endemoninhadas, e Jesus então com a sua autoridade expulsou os demônios e curou todas aquelas enfermidades. Eles tinham visto tudo isso, eles tinham presenciado o poder de Cristo em ação através de todas aquelas realizações. Mas naquele momento, enquanto Jesus dormia confiante, eles estavam preocupados, desconfiantes, apavorados, em pânico com o que iria acontecer com eles. Mas se nesses versos 24 e 25, nós temos um registro do perigo que eles enfrentaram naquela travessia ali no Mar da Galileia, para o outro lado, acompanhando o Senhor Jesus Cristo, o versículo 25 registra o livramento que eles experimentaram, o grande milagre que o Senhor Jesus realizou. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E eu chamo a atenção dos irmãos para, nesse livramento, nesse milagre que Jesus realizou, primeiro, para a sua repreensão aos discípulos. Aqui nós temos duas repreensões. Jesus repreende aos discípulos e Jesus repreende a tempestade. Com relação à repreensão aos discípulos, Jesus diz: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Ou seja, por que sois medrosos? Por que estáis temerários? Por que vocês estão nessa condição, em pânico e temendo o que acontecerá? E ele, na sua pergunta, já indica a razão. É porque, contrariamente à fé manifestada por aquele centurião, lembram que Jesus se admirou da fé dele? Seus discípulos eram homens de pequena fé. Eles não haviam ainda aprendido a confiar como deveriam confiar no enorme poder de Deus
em Cristo, e eles ainda não podiam responder de maneira mais plena essa pergunta tão importante que nós estamos considerando: quem é este que até o mar e o vento obedecem? E depois de repreender carinhosamente, podemos dizer assim, os seus discípulos pela falta de confiança nele, apesar de já terem presenciado tantas manifestações do seu poder e de já ser mais do que tempo de terem concluído que Jesus era o Todo-Poderoso Filho de Deus, que tinha poder sobre os céus e sobre a terra para realizar todas as coisas que contribuíssem para o bem, e que era aquele em que eles podiam confiar plena e absolutamente as suas vidas. Jesus então repreende também a tempestade. E diz o texto que ele repreendeu os ventos e o mar. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, que ele repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece, te cala. E em Lucas, no versículo 8, que ele repreendeu o vento e repreendeu a fúria da água. E o mais surpreendente, meus irmãos, é que tendo Jesus então dito essas palavras e repreendido a tempestade e ordenado que o vento cessasse e que o mar se acalmasse e se aquietasse, imediatamente veio a bonança. Os 3 evangelhos ressaltam isso. Ou seja, veio aquilo, a bonança descreve uma situação no mar que os marinheiros conhecem muito bem. A calmaria, a tranquilidade. Não é assim que normalmente cessa uma tempestade. Mesmo quando os ventos cessam, o mar continua ainda revolto e apenas devagar, e leva um tempo para que o mar possa então devagarzinho ir se acalmar. E os marinheiros, aqueles que estão acostumados com o mar, sabem disso muito melhor do que nós. Mas tudo dá a entender, nesses relatos desse acontecimento, que quando Jesus ordenou que os ventos se calassem, o mar se acalmasse, imediatamente as coisas aconteceram. O vento cessou e o mar se acalmou e ficou ali como um espelho tranquilo, em plena bonança, onde eles puderam navegar, continuar navegando de maneira tranquila, sem que nada mais ali atrapalhasse a viagem. E então vemos aqui como Jesus, com a natureza do poder que Jesus tinha, ele tinha um poder não apenas para curar leprosos, não apenas para curar paralíticos, não apenas para expulsar demônios, mas o Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus, tinha poder pleno sobre as forças da natureza e podia inclusive ordenar que uma tempestade se aquietasse, e ela então imediatamente atendia à sua ordem, e pela sua palavra apenas, o Senhor Jesus então aquieta aquela tempestade. E vemos, portanto, irmãos, especialmente aqui no registro desse livramento, desse milagre que Jesus realizou, conforme descrito no versículo 26, o contraste entre a incredulidade dos discípulos e o poder de Cristo manifestado ali, de maneira imediata e de maneira tão plena, quando ordenou que o vento se acalmasse, o mar se aquietasse, silenciasse, e então imediatamente fez-se grande bonança. Mas em terceiro lugar, depois de chamar a atenção dos irmãos para o perigo registrado no versículos 24 e 25, e para o livramento ou o milagre que Jesus realizou, registrado no versículo 26, chama a atenção dos irmãos e das irmãs para a reação dos discípulos diante do milagre que Jesus realizou. Isso encontra-se registrado no último versículo, no verso de número 27. E diz o texto que eles então maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento, os ventos e o mar lhe obedecem? Isto é, eles ficaram espantados, eles ficaram admirados, eles pensavam que aquele homem tinha poder apenas para curar enfermidades e para expulsar demônios, e agora eles estavam vendo e se maravilhando e admirando e assustados e espantados, que ele era muito mais do que
eles haviam pensado. E que o poder dele era de natureza infinitamente maior do que eles até então estavam imaginando. Ele tinha poder divino sobre as forças da natureza. E ele podia fazer aquilo que ele acabou de ter feito, ou seja, ordenar que uma tempestade se aquietasse naquele momento. E naquele exato momento aquela tempestade se aquietou. Mas se os irmãos lerem o Evangelho de Lucas, especialmente o Evangelho de Marcos, na passagem paralela a esta, verão que, além de se maravilharem, os discípulos ficaram cheios de grande temor, exatamente o que lemos em Marcos, no capítulo 4, no versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não apenas ficaram maravilhados, eles não apenas ficaram admirando o poder que Cristo manifestou ao ordenar que aquela tempestade cessasse, e ela lhe obedeceu imediatamente, como se fosse um animal doméstico ali, que então, repreendido, imediatamente atende ao seu dono. Mas diz o texto que eles ficaram possuídos de temor, cheios de temor. E nós não temos aqui nenhuma novidade. Se os irmãos forem ler a Bíblia, sempre observando o que acontece quando há alguma manifestação de Deus ou alguma manifestação do poder de Deus de forma extraordinária, essa é a reação natural e normal daqueles que são expostos a uma manifestação da divindade de Deus, ou uma manifestação em alguma circunstância específica do seu poder. Os irmãos lembram certamente do que aconteceu com Isaías no ano da morte do rei Uzias, quando ele então teve uma visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e viu os querubins clamando, os serafins clamando uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E como então a reação de Isaías foi dizer: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, ao Senhor dos exércitos. Se avançarem um pouco mais e lerem em Daniel, no capítulo 10, verão que no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel também teve uma visão e levantou os olhos e viu um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz, uma visão de Deus. E diz ele então no versículo 7, só eu, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e diz ele, e não me restou força em mim, e meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e eu não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentido, rosto em terra. E não era apenas no Antigo Testamento, quando Yahvé se manifestava, e as pessoas que tinham uma manifestação de Deus, temiam, tremiam, confessavam as suas iniquidades, os seus pecados, se prostravam diante de Deus, rosto em terra. Certamente os irmãos se lembram daquele relato do Evangelho de Lucas, de uma pesca maravilhosa, quando Jesus ordena que ele e os seus discípulos, Pedro e outros discípulos, lançassem a rede, e apesar deles terem passado a noite inteira pescando e não terem pegado nada, sob a palavra de Cristo, lançam a rede, e eles pegam tantos peixes que chamam outros barcos para ajudar, as redes se rompem com tantos peixes que haviam ali sido pescados. Então, lemos que vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles dele e de todos os seus companheiros. E não é diferente, mais um exemplo apenas, do que aconteceu com o apóstolo Paulo, como todos nós sabemos, que a caminho de Damasco na estrada,
teve aquela visão da glória do Cordeiro, da glória de Cristo, e então diz o texto que ele caiu por terra e que ficou sem ver, só vindo a abrir os seus olhos 3 dias depois, tendo sido obrigado a ser conduzido por algumas pessoas, porque perdeu completamente a visão. Então, meus irmãos, o que aconteceu aqui, e que Marcos registra, é que aqueles discípulos de Jesus ficaram não apenas maravilhados diante daquela manifestação inusitada, estupenda do poder de Cristo, mas eles temeram, se encheram de pavor, talvez passaram a temer mais a presença de Cristo do que as ondas e a tempestade que eles estavam até então temerosos, quando agora eles se deram conta de que eles estavam diante do Santo dos Santos. Eles estavam diante do Filho de Deus, eles estavam diante daquele que tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra, eles estavam diante daquele que tinha poder absoluto para ordenar a tempestade, te aquieta, e ela se aquietava imediatamente, como só quem tem absoluto poder divino, como quem compartilha a natureza divina, pode ter e pode manifestar. Isso significa, meus irmãos e irmãs, que o mesmo Jesus que repreendeu a tempestade continua agindo. E que, diante dele, nós devemos nos maravilhar e temer, e nos enchermos mesmo de temor e de tremor, diante da revelação bíblica acerca de Cristo e acerca da sua natureza, e da resposta devida a esta pergunta que nós estamos aqui considerando hoje à noite. Não era João Batista, não era Elias, não era algum dos profetas, era o Filho de Deus, que o Espírito Santo havia revelado a Pedro, e cujos apóstolos e discípulos puderam mais e mais progressivamente compreender que não se tratava apenas de uma pessoa, de um profeta, ou de qualquer outra criatura ou ser, mas se tratava sim daquele que tinha poder sobre os céus e sobre a terra. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E eu quero concluir, meus irmãos, essa exposição desses versos, desses acontecimentos, dessa narrativa singela, simples que nós encontramos aqui, sobre este poder de Jesus sobre as forças da natureza, aqui demonstrados, e que manifestam exatamente quem Ele é, chamando a atenção dos irmãos para o fato de que a vida cristã, eu diria, não apenas a vida cristã, mas até a própria história da igreja, tem sido frequentemente comparada a esse texto, a esse evento que nós encontramos aqui. E de maneira muito adequada e apropriada. Nós podemos dizer que tanto a igreja, a história da igreja, como a vida cristã são adequadamente simbolizadas por esse episódio, por essa narrativa que nós encontramos aqui. E eu quero dizer com isso que é muito comum e adequada a comparação da história da igreja, com a igreja como sendo um barco, onde Cristo nele se encontra, dirigindo esse barco, enfrentando durante a sua navegação, nesse mar desta vida, as tempestades que na história da igreja têm assolado a igreja. Assim tem sido. Às vezes a igreja passa por um período de bonança, mas subitamente ela enfrenta tempestades, tempestade de perseguição, tempestades de incredulidade, tempestades de mundanismo que sobrevêm sobre a igreja, e olhando por todos os pontos de vista, como aconteceu na Idade Média, e como, ao nosso ver, tem acontecido modernamente, parece que a igreja, como um barco, está a ponto de naufragar no mar bravio, em meio às tempestades que assolam, na realidade, a igreja. Até que, pela graça de Deus, a igreja acorda, levanta, desperta e busca a Cristo, e diz: olha, pereceremos, estamos perecendo, e clama e grita, e Cristo como que acorda
e então age na igreja. E quantas vezes na história da igreja nós lemos sobre épocas de reforma, épocas de reavivamento espirituais, em que Deus abençoa novamente o seu povo, e de uma forma inusitada e inesperada, ele se levanta como um valente e derrama a sua graça sobre a igreja e ordena que as tempestades cessam, e vem grande bonança pela graça dele, pela obra dele, sobre a vida da igreja, que experimenta períodos e épocas de reavivamento e de reformas espirituais. Mas mais do que ilustrar o que a história da igreja, essa passagem tem sido frequentemente compreendida, entendida como uma ilustração da vida cristã. Quem é o crente que não se identifica quando lê uma passagem como essa? Por isso muitos hinos e muitos corinhos fazem referência ao fato de que nós, como crentes, estamos com Cristo no barco, e desde que Cristo esteja conosco no barco, ainda que as tempestades venham, tudo vai muito bem. E essa é uma descrição muito adequada e muito apropriada da vida cristã. Nós, como crentes em Cristo, como cidadãos do reino, somos como aqueles discípulos que nos encontramos na igreja, nesse barco dessa vida, navegando nessa vida, com Cristo no barco, e aqui e ali, de súbito, como que vindo não sabemos de onde, vêm ventos fortes, o mar fica como que se estivesse no maremoto, e as ondas de Deus se levantam contra nós, as suas vagas e as suas ondas, e então nós nos encontramos às vezes a ponto de perecer, e parece que Cristo não está fazendo nada. Parece que Deus apenas contempla e que Cristo dorme, e nós nos impacientamos na nossa fraqueza, na nossa incredulidade, como pessoas de pequena fé, que apesar de já termos presenciado na nossa própria vida e na vida de outros manifestações extraordinárias da graça, da misericórdia, do amor e do poder de Deus, nós como aqueles discípulos como que clamamos: Senhor, não te importa que nós pereçamos? Não vês que o barco da nossa vida está para naufragar? E que as tribulações, as aflições e as perdas, as enfermidades e aquelas lutas todas que vêm sobre nós estão para nos fazer sucumbir e morrer? E quantas vezes, meus irmãos e irmãs, temos visto, quando então clamamos ao Senhor e oramos a Ele e suplicamos a graça e a misericórdia dEle, Ele se levanta e Ele age, e Ele muitas vezes de maneira imediata ordena que aquelas tribulações e perseguições e aflições e provações e privações cessam. E pela graça e misericórdia dEle, experimentamos muitas vezes bonança novamente na nossa vida. Isso não significa que necessariamente tem que ser assim. Já tive a oportunidade de chamar a atenção dos irmãos para o registro do que aconteceu com aqueles heróis da fé, que a carta aos Hebreus menciona no capítulo 11. E quantos deles foram cerrados ao meio, foram crucificados, foram mortos ao fio da espada. E dentre os apóstolos de Cristo, talvez João, tenha tido vida longa. Quase certamente todos os outros morreram como consequência do testemunho cristão deles em perseguições ao fio da espada, alguns crucificados de cabeça para baixo, outros mortos de várias maneiras, como a história ou bíblica ou a história secular mesmo registra. Mas como alguém já disse, com Cristo no barco, o máximo que pode acontecer é nós morrermos. O máximo que pode acontecer é nós naufragarmos, é morrermos. Mas não passa daí. O corpo desce à sepultura. A alma, naquele mesmo instante, se encontra com o Pai. E nada nos acontecerá além do que aquilo que for para o bem da nossa vida e para o bem da nossa alma. E é exatamente nessas verdades que o crente descansa. Nada poderá nos acontecer, a não ser aquilo que contribua para o nosso bem maior e para a promoção do reino de Deus e para o louvor, para a honra e para a glória do seu Senhor. Quando as ondas vêm sobre nós, quando as tribulações vêm sobre nós, quando, como às vezes vem aquele dia mau, aquele dia de tempestade, o grande conforto e o grande consolo que nós como crentes devemos ter é que Cristo está conosco no barco. E o principal que é revelado nesses vários registros dos milagres que Jesus realizou, a certeza, que significa a fé, que Ele tem todo o poder para fazer aquilo que Ele quer, que Ele tem todo o poder para realizar aquilo que Ele sabe, melhor do que nós,
que é melhor para a nossa vida e contribuirá mais para o bem, para a edificação do nosso coração e da nossa alma. Já disse aos irmãos que fé não é a certeza e a convicção de que Jesus fará aquilo que nós queremos, mas é a certeza e a convicção de que Ele tem todo o poder para fazer aquilo que Ele quer e que Ele sabe que é exatamente o melhor para nós. Nós temos aqui, meus irmãos, uma advertência, porque a grande realidade é essa: na vida cristã, nós estamos sujeitos a tempestades. São os custos de seguir a Cristo. Aqueles que não seguiram a Cristo ali para o outro lago do Mar da Galileia e permaneceram em terra, titubeando, deixa eu primeiro sepultar meu pai, ou deixa eu me despedir dos meus parentes. Um dos outros evangelhos acrescenta esse outro diálogo de Jesus com a outra pessoa. Esses não experimentaram a tempestade. Quem experimentou essa tempestade, quem teve que passar por ela, foram os discípulos que determinaram então seguir a Cristo, entraram no barco e acompanharam o seu Salvador. Eles experimentaram a tempestade, o que não significa dizer que os outros não experimentem tempestades em outras circunstâncias, em outras ocasiões. Eles experimentam também tempestades, às vezes naufragam, às vezes não naufragam. A grande diferença é que Cristo não está no barco deles. A grande diferença é que eles não podem ter a confiança de que todas as coisas estão acontecendo ali de maneira a contribuírem para o bem da vida deles, da alma deles e para a honra e para a glória do Senhor. Não é verdade aquilo que é propalado dos púlpitos de muitas igrejas ditas evangélicas. Nós, nesse mundo, passamos por aflições, sim. Nós, como crentes em Cristo, e exatamente por sermos cidadãos do reino, passamos por aflições, passamos por tribulações, temos que enfrentar tempestades, enfrentamos enfermidades sérias, enfermidades graves, e na realidade, na prática, parece que às vezes Jesus não está conosco, parece que Ele está dormindo, parece que Deus não está consciente daquilo que nos está acontecendo. E nós, incredulamente, timidamente, temerosos, medrosos, covardes, como aqueles discípulos, nos agoniamos, entramos em pânico e muitas vezes questionamos: Senhor, não te importa que nós pereçamos? Não te importa que essas coisas aconteçam conosco? Que eu perca meu emprego? Que eu passe por uma enfermidade dessa natureza? Que experimente uma perda tão terrível como esta? Ou que aconteça isso, aquilo e aquilo outro? Para depois descobrirmos que Deus está conosco, sim, e que Cristo está fazendo exatamente aquilo que é o melhor para a nossa vida. Nós é que somos fracos, nós é que somos temerosos como aqueles discípulos, nós é que tendemos a nos desesperar, apesar de não termos razão para isso, porque já conhecemos e sabemos muito bem que Ele tem conduzido a nossa vida de uma maneira infinitamente melhor do que nós mesmos poderíamos conduzir. Tem feito com que todas as coisas, de fato, contribuam para o nosso bem. E sabendo aquilo que é melhor para nós, aquilo que Ele permite que seja de ruim para nós, é porque Ele sabe que é um remédio amargo, mas necessário para a nossa saúde espiritual, para o bem-estar do nosso coração e para a edificação da nossa alma. Mas além de uma boa ilustração para a história da igreja e para a vida cristã, e da advertência que aqui nós temos, no sentido de que não nos iludirmos com essas mensagens que não representam o ensino da palavra de Deus, porque o crente passa por tempestade, sim, mas a grande diferença, e esse é o encorajamento para nós, é que todo poder foi concedido a Cristo sobre os céus e sobre a terra, e que as nossas vidas estão inteiramente nas suas mãos, e que Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. E se Ele permite que a tempestade venha, e que as ondas varram o barco, e que o barco esteja, às vezes, ao ponto de só sobrar, ao ponto de naufragar, é porque Ele sabe exatamente aquilo que é o melhor para a nossa vida, para o nosso coração e para a nossa alma. Muitas vezes aquilo que é ruim para a nossa carne, nosso corpo, nossa mente, é bom para o nosso coração e para a nossa alma. Quem de nós não sabe o quanto nós somos encorajados e animados a buscar a graça de Deus, a orar mais, a nos colocarmos diante do Senhor, quando Ele permite que passemos por
situações de tempestades na vida e o nosso barco balança e parece que vai naufragar, exatamente nessas vezes que nós mais buscamos a sua presença, que nós mais dependemos dele, que nós mais suplicamos a graça dele, que nós mais reconhecemos a nossa fragilidade e é a hora em que ele mais intervém e age e nos abençoa, de acordo com o propósito santo e perfeito que ele tem para cada um de nós. É claro que se ele quiser, ele pode, imediatamente, com a sua palavra apenas, não apenas criar como criou, mas pode acalmar as maiores tempestades. O mais difícil é acalmar a tempestade do nosso coração, da nossa alma, quando nós, pela nossa fraqueza, pela nossa incredulidade, nos atribulamos e tendemos a perder a paz e a confiança nele, exatamente porque somos homens tímidos, pessoas de pequena fé. Chamo a atenção dos irmãos ainda para o fato de que temor e admiração são marcas do crente diante do poder, da sabedoria, da fidelidade, da graça, da misericórdia e do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Salvador. É adequado isso. É adequado que nós, como crentes em Cristo, como umas criaturas frágeis, fracas e pecaminosas, diante das contemplações, das manifestações do poder de Deus nas nossas vidas e naqueles que nos são próximos, nós temamos, nós nos prostremos, como vemos essas pessoas sempre temendo e nos prostrando. Que Deus poderoso é o nosso, que grande Salvador nós temos, que grande poder tem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não apenas para curar, não apenas para expulsar demônios, mas para acalmar uma tempestade e para acalmar até a tempestade do nosso coração e da nossa alma. Quando nós atribulados e angustiados e temerosos no nosso coração, em determinadas circunstâncias e situações adversas, que podem ser descritas como tempestades que nos sobrevêm, então nós recorremos a Ele, vamos a Ele, e Ele como que, pela sua palavra e pelo seu Espírito, não apenas carinhosamente nos repreende dizendo, homem de pequena fé, mas Ele ordena a tempestade que ela se acalme, se aquieta, e pela graça e misericórdia dEle, e a operação do Espírito Santo dEle, o nosso coração se aquieta e se acalma mesmo, e descansa na sua vontade que é boa, agradável e perfeita, na plena convicção de que Ele tem poder para realizar plenamente a sua vontade, e que a sua vontade é exatamente aquela que é a melhor para a nossa vida, não obstante isso signifique passar por tempestade, enfrentar tribulações e provações, como muitas vezes, pela graça de Deus, na realidade, nós somos levados a passar e a experimentar. Mas a lição principal, meus irmãos, eu gostaria de que a gente saísse daqui com isso, porque essa é a lição principal, as lições principais do texto são exatamente esta. O poder que Cristo tem sobre a natureza. Essa pergunta dos discípulos aqui, ela é muito significativa. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles já tinham visto muita coisa. Eles já tinham ouvido um sermão que foram obrigados a reconhecer que ele pregava de forma completamente diferente, como alguém que tem uma autoridade absolutamente inusitada. Eles já tinham presenciado e contemplado Jesus curando, como já mencionei, leprosos, curando paralíticos, e sempre as descrições bíblicas, elas são no sentido de mostrar que se tratavam de coisas absolutamente especiais. Não era uma coisa, uma curazinha qualquer, não. E agora, eles estavam tendo a oportunidade de conhecer mais o poder daquele homem que eles estavam seguindo, Jesus de Nazaré. E eles estavam em condições de responder melhor essa pergunta: quem é esse? Pois bem, esse é este que ordena ao vento que se acalme, diz que a tempestade, comanda que a tempestade passe, e ela imediatamente atende, nós obedece, passa, e imediatamente vem grande bonança. Somente o Deus bendito, somente o Filho de Deus, somente aquele que foi revelado a Simão Barjonas, não pelo sangue, mas pela vontade do seu Pai que está nos céus, pode responder aquilo que Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias prometido,
Tu és o Salvador do mundo. Tu és a segunda pessoa da Trindade. Tu és o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a tua glória, glória como do unigênito do Pai. E que tem poder não apenas sobre enfermidades e sobre demônios, mas tem poder sobre as próprias forças da natureza, ao ponto de ordenar ao vento e ao mar, te aquieta e cala. E o vento se calou, e o mar se aquietou, e grande bonança se fez. E a grande inferência, meus irmãos, dessa verdade fundamental ensinada no texto com relação ao grande poder de Cristo sobre as forças da natureza, apontando para a sua natureza divina, é que os discípulos de Cristo devem confiar no seu poder quando as tempestades sobrevêm sobre nós. Essa é a grande inferência do texto e a grande lição prática do texto para a nossa vida. Nós temos um grande Salvador. Nós temos o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo para redimir aqueles que o Pai lhe deu. Ele tem absolutamente todo o poder que lhe foi confiado sobre os céus e sobre a terra. Nada está fora da sua capacidade, do seu poder. Ele pode fazer todas as coisas. E essa é a grande convicção, e o grande descanso, e o grande conforto, e o grande consolo, e o grande encorajamento que o crente tem. Nosso Senhor tem poder, não só sobre enfermidades, não só sobre demônios, mas Ele tem poder sobre os céus e sobre a terra, sobre as próprias forças da natureza. E como vamos aprender depois, na cura subsequente, Ele tem poder até para perdoar pecados. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e que esse relato do poder, da manifestação do poder de Cristo para os seus discípulos temerosos, naquela jornada ali, naquela travessia no Mar da Galileia, sirva para nos ajudar a ter plenamente em mente a natureza do nosso Salvador. Quem é este? Este é o Filho de Deus, que tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. E que isso seja para conforto, para consolo, para encorajamento nosso, proveniente dessa convicção de que cremos que Ele tem poder para fazer tudo aquilo que Ele quer fazer, e Ele sabe exatamente aquilo que é o melhor para a minha vida, para a vida dos irmãos, para a vida das irmãs, ainda que nós estejamos passando por um momento de grandes tempestades na nossa vida, sejam quais forem as razões.